Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Estamos aqui para uma vez mais meditarmos à luz do texto sagrado. Hoje falaremos sobre a glória da segunda casa. E para fazermos esta meditação, eu convido que cada um pegue a palavra de Deus e leia comigo no livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento, livro do profeta Ageu, no capítulo 2, nós leremos somente o verso 9. Diz o texto: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O texto, então, fala sobre a futura glória do templo. Quem nunca ouviu pregações triunfalistas que frequentemente se apropriam do texto de Ageu, de que a glória da última casa sendo maior do que a da primeira, e distorcendo este texto para prometer para os ouvintes uma melhoria material imediata, o que eles chamam de uma virada de cativeiro ou uma prosperidade financeira automática, que muitas vezes não acontece. Tal interpretação, então, constitui-se num falso ensino açucarado que ignora o contexto histórico e teológico do profeta Ageu. Aqui neste texto, a promessa não se refere à condição material do povo, mas à glória futura da habitação do Senhor, apontando para a presença divina e para o cumprimento pleno em Cristo. Ao extrair do texto uma promessa de bem-estar terreno, esses mestres ou estes pregadores desvirtuam a Escritura, oferecendo conforto enganoso que não reflete a realidade do chamado bíblico, a fidelidade, obediência, perseverança, mesmo em meio às adversidades. Você que está me ouvindo, este texto não é sobre você, entendeu? Este texto não é sobre você. O livro de Ageu, ele está situado no contexto pós-exílio e ele revela o desafio enfrentado pelo povo de Judá quando ele estava retornando do cativeiro babilônico por volta de 539 a.C., sob a liderança de Zorobabel, que era o governador de Judá, e Josué, que era o sumo sacerdote. Eles iniciaram a reconstrução do templo em Jerusalém. Contudo, a obra enfrentou um desânimo generalizado devido à comparação com o esplendor do templo de Salomão, que havia sido destruído por volta de 586 a.C. Além disso, houve oposição de inimigos como os samaritanos, que tentaram interromper a construção, conforme está registrado em Esdras, capítulo 4. O primeiro templo de Jerusalém, para que vocês entendam, também conhecido como Templo de Salomão, havia sido destruído pelos babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor II. Esse evento, então, marca o fim do reino de Judá e deu início ao exílio babilônico, quando os hebreus vão passar muito tempo num exílio na Babilônia. A destruição do templo ocorre após uma série de eventos que enfraqueceram a posição de Judá. O rei Jeoaquim de Judá rebela-se
contra o domínio babilônico, o que leva Nabucodonosor a sitiar Jerusalém, ou seja, cercar Jerusalém, resultando na captura do rei e na deportação de uma parte significativa da população para a Babilônia. O seu sucessor, Zedequias, também se rebela e ele vai buscar apoio no Egito, o que provoca um novo cerco babilônico. Após um cerco prolongado, Nabucodonosor finalmente derrota as forças dos judeus, destrói Jerusalém, incendeia o templo, conforme está escrito em 2 Reis e também em Jeremias 52. A destruição do templo teve profundas implicações religiosas e culturais para o povo judeu. Para que você entenda, o templo era o centro do culto e da identidade nacional e espiritual do judeu. E a sua perda representa um período de grande sofrimento para os judeus. Durante o exílio, então, surgiram novas formas de prática religiosa, como o culto em sinagogas, o estudo da Torá, que permitiram à fé judaica para que ela sobrevivesse e se adaptasse às novas circunstâncias. No capítulo 2, então, Deus, por meio do profeta Ageu, exortava o povo a retomar a obra com coragem. Aqui, eles já tinham voltado para Judá. E Deus prometia que a presença dele seria constante. Então, a famosa declaração, a glória desta última casa será maior do que da primeira, não se refere à grandiosidade física do templo, mas à presença de Deus que habitaria naquele templo. Embora o novo templo ou o segundo templo fosse mais modesto que o primeiro, ele seria abençoado com a presença de Deus, simbolizando também a futura vinda de Jesus Cristo, que ministraria naquele templo, conferindo uma glória superior à do templo de Salomão. Então esta profecia apontava para Jesus. Muitos teólogos históricos apontam que esta promessa, se cumpriu de maneira parcial na construção do segundo templo, que, embora menor e mais modesto que o primeiro templo de Salomão, recebeu a presença renovada de Deus e serviu como centro espiritual do povo de Israel. A glória, então, não se revela ou não se refere a um esplendor material, mas à continuidade da aliança e da presença divina entre eles. Também podemos falar que os teólogos reformados interpretam este texto como que apontando para Cristo. A glória da segunda casa é maior porque o Messias habita ou habitaria entre o seu povo, e a presença de Deus se manifestaria através de Jesus de forma perfeita. O templo não é apenas uma construção física, mas Cristo é a verdadeira glória que habita os templos do Espírito Santo, que são os crentes. Que você seja cheio dessa glória. Deus te abençoe.